E você já falou de depressão e crises de ansiedade atendendo o cliente. Já. Eu passei por um processo muito profundo de depressão e crise de ansiedade. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque as pessoas, elas acham que quem tem depressão ou quem está depressivo é aquele grau extremamente agressivo, que a pessoa fica 3 dias dentro do quarto, não toma banho, não come, não faz nada. Isso sim é uma depressão, só que já é um estágio bem avançado de depressão. Mas eu vivia uma vida depressiva num nível muito sério e eu achava que estava tudo bem, porque a depressão, ela é muito silenciosa. Ela vai chegando, você confunde muito com cansaço, você confunde muito com, eu estou trabalhando muito, é só um desânimo, e aí daqui a pouco você não faz mais o que você gosta, daqui a pouco você evita ver pessoas, tô cansado, vou ficar em casa. E você vai perdendo o tato pela vida. E a correria do dia a dia, o trabalho, os compromissos, as responsabilidades, vai tampando muito tudo isso. E aí quando você vê, a depressão, ela já tá ali. Né? E ela nunca tá de uma forma sutil. Ela tá sempre de uma forma muito séria. Então, quando eu entendi e aceitei que eu estava num processo depressivo, foi onde a minha ficha caiu. E eu tive que lutar por isso. Foi um tempo muito desafiador, porque a vida não pode parar, né? E eu acho que hoje a gente consegue falar mais sobre esse assunto de depressão. Uma pessoa, ela pode estar, sim, depressiva e ela pode ir trabalhar. Uma pessoa, ela pode estar depressiva e ela cuidar dos seus filhos, da casa, ter uma vida aparentemente normal. Mas a alma dela, as emoções dela, a forma dela pensar e de fazer e de ver a vida tá muito destruída. Então, acho que às vezes a gente tem a aparência, né, de que tudo está tudo bem, mas dentro tá tudo muito mal. Então eu passei por esse processo. E o cansaço mental é muito mais perigoso do que o cansaço físico. Muito. Muito mais perigoso, porque ele é silencioso e ele depois demora para vir para o estado normal. Ele é muito, muito perigoso, né? Ele é muito perigoso. É uma luta que você tem que ter com você mesmo. É uma luta invisível, né? Os seus pensamentos, eles te colocam para baixo. Você tem que lutar diariamente com aquilo. E o mais desafiador da depressão é que você não tem força. Então, como você vai ter vida, como você vai ter alegria, como você vai ter ânimo de viver se você não tem isso? Então, por isso que muitas pessoas, elas cometem suicídios, muitas pessoas, elas acabam, né, passando por um estágio muito pior da depressão, desenvolvendo outras coisas, crise do pânico e tudo mais, porque você tem que lutar contra você mesmo, contra os seus pensamentos, né? E graças a Deus, eu me conectei muito com Deus nesse processo e foi onde eu me permiti viver isso, né? E nesse momento o melhor remédio é criar um fato, fazer alguma coisa. Porque se ficar esperando, a crise vai aumentando cada vez mais. Sim, acho que é muito importante você procurar ajuda de profissionais. É você procurar essa ajuda e você estar aberto a essa ajuda. Acho que é o primeiro ponto, né? Você entender assim, não, eu não tô bem, né? Por mais que eu tinha muito isso na minha cabeça, que uma pessoa depressiva era aquela pessoa que ficava trancada dentro do quarto sem tomar banho 3 dias. E aí, quando eu assumi pra mim mesmo que não, eu não estou bem, eu não tô legal, eu preciso de ajuda. E aí eu fui procurar profissionais. Tanto que no começo eu tinha muita resistência de tomar remédio. Não quero. Não vou tomar. E aí eu entendi que eu tinha que tomar aquilo para poder sair do estado que eu estava. Então, não quer dizer que eu tenha que viver a minha vida inteira dependente de remédios. E uma coisa que eu coloquei muito para mim mesma é que eu não iria ser uma pessoa dependente de remédio. Eu poderia estar tomando medicação por um tempo, mas a minha vida inteira eu não ia tomar mais. Isso é muito, muito importante, esse diálogo e também essa entrevista tão espontânea, que eu estou falando coisas... Nunca senti assim uma depressão tão forte assim, mas testemunho de quem já sentiu, que a palavra tem poder. Por isso, muito cuidado quando você se dirige a pessoas que estão num meio termo de cansaço mental e de começo de depressão, porque tanto o estímulo como o jogar para baixo é perigoso demais. Então, tenha muito cuidado, porque a palavra tem muito poder, muita força, né? Tem muito poder. E um conselho que eu dou para uma pessoa que está passando por um processo depressivo, esteja perto de pessoas que amem você. Positivas, né? Esteja perto de pessoas que querem ver o seu bem. Esteja perto de pessoas que tenha
uma vida acontecendo, pessoas que se importam com você. Nesse meu processo, uma coisa que foi muito importante é porque eu estava rodeado de pessoas, né? Então, que me ajudou muito, né? E isso é muito fundamental. Porque você não vive, você só sobrevive. E aí, você estar perto de pessoas faz toda a diferença. Você procurar um tratamento, procurar profissionais, fazer ali o seu tratamento, suas sessões com psicólogo e tudo mais. E também você estar cercada de pessoas que querem o seu bem, que torcem por você. E você também se permitir fazer o seu avanço. Porque quando você está num estágio depressivo, você para de fazer muitas coisas. E aí, quando você começa a ter os sinais ali de melhora, você acha que aquilo vai se resolver em uma semana. E não. Então, eu lembro exatamente das pequenas coisas que eu voltei a fazer. E eu celebrava muito isso, né? E a minha psicóloga, ela sempre falava: celebre as coisas, se permita viver o seu tempo. E foi muito legal, assim, porque eu ia percebendo a minha melhora e eu não ia me abatendo, né? Então, cada vez mais eu queria estar melhor ainda. Estipula sua meta de retorno, né, à normalidade. E mesmo que o passo for pequenininho, vá sempre naquela direção, porque aquele pequeno é que vai fazendo os outros ficarem maiores. É isso, né? Tá sem Às vezes um ânimo. detalhezinho vai mudando tudo, né? Vai mudando. Mas quando você vê, tudo mudou. É. Então tem que ter atitude. Sim. Quando tem um problema, levante mais cedo e faça, nem que seja algo que você nem imaginou. Verdade. E um grande desafio para quem tá num processo depressivo é sair de casa. Sair de casa. Não importa. Não era isso que eu ia fazer, mas dentro daquilo que você não ia fazer, encontra o que você deveria ter feito. Verdade. Não é? Verdade. E uma das coisas que mais me ajudou muito nesse processo é ver meus amigos, ver minha família, ver pessoas que me querem bem. E às vezes as pessoas marcavam compromisso comigo. Eu falava: ai, não quero. Eu ia atrasada, mas eu ia. Às vezes eu me dava uma raiva assim. Estava arrastada. Literalmente, assim, eu me arrastava. Eu chegava muito depois das coisas já acontecendo, mas eu não abria mão de não ir. Então, se você tá depressivo, você precisa sair de casa. É um desafio, né? Você não tem ânimo, você não quer ver ninguém, você não quer socializar. Mas todas as vezes que eu me falava: não, eu vou, mesmo não querendo, mesmo muito cansada, mesmo muito desanimada. E quando eu voltava pra casa, eu voltava me sentindo muito bem. Então, se você tá nesse processo, saia de casa. E saia de casa para ver pessoas saudáveis. Saia de casa para ver sua família, seus amigos. Pessoas que estão bem e vai te fazer ficar bem. Porque às vezes a gente sai de casa e vai para um ambiente muito pior do que o nosso estado emocional, né? Então, isso é muito, muito importante. Você sair de casa e sair com boas pessoas. E o mais importante é não acreditar em rótulos. O rótulo derruba, viu? Muito. O rótulo derruba. O que a gente tem muito por aí é muito rótulo, né? Não acredite em rótulos, seja mais você. Esqueça o rótulo. O rótulo deixa de lado. Porque o rótulo é de uma pessoa que não sabe 1/3 do que você está passando. Então esqueça rótulos. Sim. E pessoas que só com o olhar já querem o nosso sucesso. É verdade. As maiores palavras são essas. Sim. Né? Eu não lembro se eu te fiz. Para nunca te viu na vida. Aqui. Qual foi o ponto de virada que te jogou de vez para o mundo do marketing? Eu te fiz essa pergunta. Essa você já me fez. Então, qual foi o dia mais pesado da sua vida profissional? Você já falou de depressão, de crises. E qual foi o dia mais pesado da sua vida profissional? Eu acho que vários. Mas teve uma fase quando eu ainda estava bem depressiva e com crise de ansiedade. Eu atendi os meus primeiros clientes com muita crise de ansiedade. Assim, era várias vezes ao dia, assim. Eu tinha 10... Eu lembro que um dia eu contei, né? Eu tinha 10 a 12 crises de ansiedade. E era aquela crise de ansiedade bem forte, que você vai perdendo a respiração e parece que você vai desmaiar, parece que você vai morrer. E eu tinha muito durante o dia. Mas a minha vida, ela precisava acontecer. Então, os meus primeiros clientes, eu atendia assim, sabe? Disfarçando pra ninguém perceber que eu estava muito mal, fazendo reunião com a pessoa, aqui conversando e tal. E na minha mente, eu falava: meu Deus, que eu não desmaie, meu Deus, vai dar tudo certo, respira, e sorrindo. Então, eu acho que esse período foi um período bem desafiador, que os meus primeiros clientes foram atendidos com muita crise de